Olá! Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. E hoje eu resolvi fazer diferente. Eu não vou fazer toda a abertura que eu sempre faço aqui, e quem está acompanhando o nosso podcast sabe que eu sempre falo um texto base, porque hoje é um dia muito especial. Hoje a gente está recebendo uma convidada aqui no nosso podcast, que ela veio especialmente para a nossa cidade, Santa Cruz do Sul, de outro estado, de outra cidade, e ela veio gravar conosco. Renata, seja muito bem-vinda, Renata Baleotti. Estou muito feliz com a tua presença aqui hoje, né? E a gente te deseja e quer que esse podcast seja uma experiência incrível para ti. Muito obrigada, Ingrid, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui conversando em algo, né, que não é só uma profissão, é uma paixão. É verdade. Que é da minha vida. Então, nesses próximos minutos aí, com certeza vai ser uma grande experiência, não só para nós duas, né? Acredito que para o público também, depois que assistir. Sem dúvidas, eles vão aprender muito, né? Espero que sim. Sem dúvidas. E para ti, né, que nos acompanha, que está vendo esse episódio no YouTube, saiba que a gente está no YouTube, nós estamos no Spotify, as nossas redes sociais é @981 e todos os nossos episódios eles saem quinzenalmente, nas quintas ao meio-dia. Então, para a gente começar, eu vou começar apresentando a Renata. A Renata, então, ela é, como eu falei anteriormente, a nossa primeira convidada fora do Rio Grande do Sul. Ela é uma paulista, né? Que atualmente mora no Rio de Janeiro, no Leblon mais especificamente, né? Que a gente aqui na 981 gosta muito do Rio de Janeiro. Então, assim, ó, a gente está muito feliz com a tua presença aqui. E a Renata, ela é bacharel em turismo, com ênfase em hotelaria. Ela é especialista em hotelaria hospitalar. Tem mais de 15 anos de experiência na área. É autora do livro Descomplicando a Hotelaria Hospitalar, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Proprietária da HH Cuidar e Servir Consultoria e colunista do blog Hospitais em Destaque. Renata, então pra gente começar, eu quero que tu conte pra nós um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho do como chegou até o momento de hoje, né? E a área da saúde, ela entrou quando na tua vida? Conta pra nós aí um pouco dessa tua trajetória, hotelaria, saúde, pra gente entender um pouquinho dessa história. Uma história é bem curiosa, viu, Ingrid? Porque quando eu procurei, fiz faculdade, né, em 2000, o boom era... Qual era a profissão do futuro? Turismo. É verdade. Eu tenho uma irmã gêmea, né, a Roberta. Então, qual faculdade a gente vai fazer? Né? Eu vou fazer turismo, é a faculdade mais promissora, é o que vai dar mais dinheiro, né, pro profissional. E aquilo, eu falei, então eu também vou, né? E ela fez também? Fez também, minha irmã fez também. Hoje ela trabalha com turismo, né? Eu fiquei na hotelaria, enfim, vou fazer faculdade de turismo de hotelaria, quero trabalhar com isso. Uhum. Sou apaixonada por geografia, sobre mapas, então tem tudo a ver, você é uma pessoa muito feliz e rica, né? Claro, já que, óbvio, era o futuro. É a faculdade, é a profissão do futuro. E assim foi feito, fiz a faculdade, saí, comecei a trabalhar na hotelaria convencional, a gente chama de hotelaria convencional os hotéis, os meios de hospedagem, né? Uhum. Hotéis, pousadas, comecei a trabalhar. Atuei durante 4 anos na hotelaria convencional. Só que aquilo começou... Não, eu respeito muito a hotelaria convencional, mas era uma questão de satisfação pessoal. Eu comecei a me questionar se era aquilo mesmo que eu gostaria para minha vida, porque algo faltava. Faltava alguma coisa de gratificação, alguma coisa dentro do meu coração, de ser humano. Eu falei, eu gostaria de unir o meu trabalho com algo que fizesse alguma coisa pelo ser humano. E a hotelaria é um pouco comercial, né? É comercial. Uhum. Você vende um serviço. Então, aquilo... eu sou apaixonada por hotelaria até hoje. Eu me inspiro na hotelaria em muitas das coisas hoje para o meu trabalho na hotelaria hospitalar. Com certeza. Mas dentro de mim, eu queria algo diferente. E aí fui fazer um intercâmbio, fui morar com um familiar na Grécia. E eu falei, vou aprender inglês, já que eu estou na hotelaria, né? De alguma forma eu saí, eu deixei o meu emprego e saí e fui morar na Grécia. Aprendi um pouco de inglês, voltei e falei, não quero trabalhar com hotelaria convencional. E meu pai, nossa, mas eu paguei sua faculdade, né? Tem aquilo, né? O pessoal mais antigo. Tem. Eu falei, pai, eu sei, assim. Eu falei, realmente, né? Meu pai investiu tanto, né? Para que foi uma faculdade particular. E aí ele falou assim para mim, ele entregou um jornal. A Santa Casa de Sertãozinho está contratando uma hoteleira. Aquilo eu olhei, assim, eu já tinha tido um contato com hotelaria hospitalar. Tá. No final da minha faculdade com livros.
Tá, lendo livros Eu e vi tal. que tinha na prateleira de livraria livros de hotelaria hospitalar, mas assim, aquilo eu falei... cara, Passou. tão distante, tal, mas aquilo não me pegou. E quando eu voltei da Grécia, eu precisava trabalhar. E fui fazer o processo seletivo, passei. Falei, gente, tá no meu destino. Mas assim, o hospital pra mim, a última vez que eu entrei foi numa emergência quando eu tive alguma dor de cabeça e quando eu nasci. Falei, que eu não tinha noção, assim, não era um contato. Entrei, eu falei, vou encarar, eu não sei nada do que é. Tanto que no primeiro dia eles me colocaram dentro do necrotério, né? Do morgue, hoje, como Só? fala, quase. Eu falei, não vou conseguir. Já chegou, foi direto. Eles estavam me mostrando o hospital, eu falei, não vou conseguir. Era sangue, era cheiros diferentes, eu falei, não vou conseguir. Aquilo, no primeiro dia, meu pai me busca, ele me dá ele comprou um livro de hotelaria hospitalar. Eu falei, não, eu vou conseguir. E Ele estava incentivando minha mãe muito. também, você vai conseguir, você vai superar. Não é a área que você escolheu, é a área da saúde, mas... E eu fui com tanta dedicação, eu falei, eles queriam que modificasse o hospital, os serviços, não a estrutura assim, não sou eu que vou fazer a reforma, mas eles queriam que eu modificasse a experiência, melhorasse a experiência do paciente. Lá a gente tinha, né, a ala SUS, a ala convênio e a ala particular, de todos, eles deixaram bem claro, de todos, não é só da ala particular. E que ano foi isso? Em 2009. 2009. Aquilo eu comecei, eu falei, eu vou. Então, o que me trouxe... Deixa eu só fazer até um parênteses. Tem gente que fala assim pra mim, eu fico até sem graça, eu nunca vou chegar onde você chegou, porque hoje eu sou um encarregado, por exemplo. Eu falei, então, você vai chegar. Porque quando eu comecei, eu não era nem encarregada, eu não era nem da área da saúde. Então, assim, você acha que você está hoje num cargo um pouco menor, né? E você não consegue chegar num cargo de liderança, de gerência, mas eu consegui, eu não era nem da área. Mas como? Com muito esforço, com muita dedicação e muito estudo. Eu corri muito atrás de estudar. Eu li muito, eu fui muito em curso, eu fui muito em congressos, nesses eventos hoje que eu faço, né? Mais tarde a gente vai falar sobre isso ainda. Então, assim, eu corri muito atrás de capacitação profissional. Então, isso pra mim, se alguém quiser falar assim, é um caminho, que gostar da minha história, que quiser se espelhar, é isso. Eu estudei muito, continuo estudando muito também. Então, em 2009, eu encarei esse desafio e eu consegui, junto com a Santa Casa, com a minha visão do receber, do cuidar, né, e do servir, modificar o serviço naquela época, dentro de um hospital. Então, aquilo eu falei, é isso. Eu encontrei a minha paixão profissional. E aí, estando lá dentro, cada dia tu se apaixonava mais um pouco, Sim. Tu conhecia mais, estava sempre estudando. E por quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei durante 4 anos, porque eu decidi, eu estava minha irmã gêmea, né? Eu vou falar muito dela, viu, gente? Porque assim... Sem dúvida, ela faz parte da tua história. A gente, faz até hoje, né? Então, ela estava morando em São Paulo, capital, e ela falou, Rê, não consigo mais lidar com São Paulo, capital, não estou feliz aqui. E eu gostaria de ir para o Rio, a gente tem família, né? No Rio. E eu falei, vai e arruma emprego, porque não dá para ir as duas desempregadas, né? Então, assim, vai, arruma emprego. Quando você arrumar, então, eu peço demissão e vou. E assim foi feito. Ela foi para o Rio, conseguiu um emprego, depois de 6 meses... Eu fui para o Rio, eu que estava desempregada, mas depois de 3 meses já estava dentro de um hospital, já trabalhando, já atuando, voltando a atuar na minha área. Então, foi tudo muito oportunidades, né? Não é só, você deu sorte. Não, foi oportunidade misturada com muito esforço também. E merecimento, né? Vamos falar dessa forma. Exatamente. Eu consegui me realocar rápido no mercado. Aí trabalhei em um hospital lá no Rio e continuei minha carreira dentro da hotelaria hospitalar. E hoje eu abri minha empresa, né? Aí depois, se a gente quiser... Depois desse hospital no Rio, tu já abriu a tua empresa? Logo depois, não. Eu saí do hospital e comecei sempre fui muito apaixonada por ensinar. Por treinamentos. E dentro do hospital é difícil. Eu sei que é muito difícil a gente parar a equipe. Eu falo muito, a gente precisa treinar, capacitar a equipe. É difícil. Falamos muito, mas tem... Eu sei, a realidade é complicada. Escalas. Tem escalas, tem cronogramas de diversos tipos no Brasil inteiro. Você parar uma equipe inteira para você treinar e você precisa de uma frequência, precisa sim. A gente vem caminhando para melhorias em treinamentos, mas eu sempre fui apaixonada por estar dentro de uma sala de treinamento auditório. Eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí eu comecei a sentir, como eu ia muito para... outras, sobretudo São Paulo, né, que era mais próximo de mim na época, que tinha mais esse tipo de evento, eu comecei a ver que tinha um mercado muito grande que precisava se capacitar em hotelaria, e que precisa e quer. E não é só porque... Não precisava, ainda precisa, né? Que precisa,
e quer. Então, o que é interessante, eu vi, aí começou, eu abri, falei, eu quero ter uma empresa de treinamentos e consultoria. Não foi da época que eu saí do hospital, não. Passou um tempo, houve um amadurecimento. E aí, em 2019, eu fui para as redes sociais. Eu falei, eu vou falar sobre hotelaria, eu quero inspirar, eu quero encorajar os hospitais a implantarem a hotelaria dentro deles, dentro dos hospitais, sendo público, privado, filantrópico, que dá certo, né? Dá certo. E eu queria... sabe quando você fala assim, eu quero gritar pro mundo? Gente... Quero me posicionar. Eu quero espalhar isso, não é essa cultura, esse modelo de gestão, que é um modelo de gestão que a gente precisa ter. E teve uma frase, inclusive, que viralizou na internet. Uma frase que eu fiz, né? E eu eu postei no Instagram. É preciso normalizar a hotelaria dentro da área da saúde. É preciso normalizar. Essa frase, na época, isso já tem alguns anos, viralizou de uma forma. Porque muita gente se identificou e falou, realmente, Renata, isso que você está falando, a gente precisa mesmo normalizar. A hotelaria hoje, para muita gente, é um bicho de 7 cabeças. É complicadíssimo. E não é. Não é assim, se você falasse para mim, nossa, Renata, é muito simples implantar. Não estou falando que é simples. Eu acho que a gente complica mais do que a gestão hoteleira é. Então, por isso, tanto que eu lancei o livro Descomplicando a Hotelaria Hospitalar. Eu sou uma pessoa prática, sou capricorniana, né? Então, assim, o capricorniano é prático. Então, a hotelaria, ela é mais simples do que a gente complica. Ela é mais simples do que a gente complica mais do que realmente ela é. Então, assim, eu quis... internet hoje possibilita isso, né? A gente falar para o mundo, não pelo Brasil, para o mundo, as coisas que a gente quer levar para o público. Então, primeira coisa foi a internet. Então, ok. Tu falou que em 2019 tu foste para as redes sociais, né? Isso. Com as minhas ideias. Tu já tinha a HH Cuidar e Servir? Não, eu criei... Criou depois ali, nesse meio tempo. Eu criei e abri as redes sociais. A logo que criei... A logo tem um significado, viu? A logo tem um significado que ali tem a estrutura... Posso explicar? Claro, deve! Estamos aqui para te conhecê-la e conhecer toda a tua história. Em algumas palestras eu já cheguei a explicar, porque teve gente que me perguntou. A logo, ele é um H, né? De hospital, de hotelaria, mas ela tem 2 bases, assim, né? Como se fossem 2 torres. A primeira torre é do cuidar, outra torre é do servir. E tem 2 mãozinhas, né? A do servir, que tem esse símbolo, e a do cuidar, que normalmente a gente tem um símbolo assim, como se alguém estivesse passando a mão na cabeça de uma pessoa. Então, o cuidar é assim, o servir é aqui, com as 2 bases, que é a base do hospital, então, a hotelaria hospitalar. Então, esse é o significado da minha logo, eu criei tudo, foi tudo das minhas ideias aqui. Eu tentei colocar arte de cuidar e servir, eu achei, depois de um tempo, achei muito grande, virou cuidar e servir. Eu falei, e isso eu vejo, assim, muito te acompanhando um pouquinho já, como eu te acompanho já há um tempo. Como tu falaste, tu é muito prática, né? Tu tem muito isso tem a ideia, vou lá, faço, não fica só no campo das ideias, né? As coisas são executadas. Sim. E eu acho que hoje em dia, eu tenho certeza que hoje em dia, né, tem essa personalidade, quem tem essa facilidade com execução, acaba sendo mais bem sucedido nas suas... Né, nos seus projetos, nos seus sonhos, porque não adianta a gente ficar só no âmbito das ideias. E a gente vê cada vez mais com a potencialização das redes sociais, muito isso. As pessoas vendo a vida dos outros, percebendo as coisas e acaba que, muitas vezes não coloca em prática. Fica se comparando, entrando numa noia, entra em deprê, e daqui a pouco, mas eu nunca vou ser tal fulano. Gente... Tem tanta coisa, né? E outra, o que a gente vê nas redes sociais, a gente tá vendo uma parte que aquela pessoa escolheu em postar. Sim. Mas a gente não tá vendo a vida dela, né? E aí a gente acaba se comparando e entrando numa neura que não é necessária.
Mas a gente tem isso como uma oportunidade, né? As redes sociais, inclusive, eu sei que para ti elas são muito importantes, Sim, né? muito. E elas fizeram que tudo isso que está acontecendo hoje na tua carreira, na trajetória, nos projetos que tu lança, tenham muita efetividade, tenham sucesso, né, Renata? Então, assim, atualmente tu roda o Brasil com muitos eventos. Eu sei que a tua agenda, ela é enlouquecedora. Eu já te falei isso, mas eu acho que eu tenho que falar aqui pro pessoal, porque tu consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, reunir, organiza um evento numa semana num estado, então nesse estado tu está no Rio Grande do nessa semana tu está no estado do Rio Grande do Sul, na semana que vem tu vai estar em Recife, na outra é São Paulo, e assim tu vai indo, né? Sim. Então assim, isso são poucas pessoas que têm essa habilidade de conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? E eu quero que tu conte pra nós, então, agora, esse momento atual, né? O que tu tá, que projetos que tu tá lançando, o que tu tá fazendo, como né, esse projeto que tu roda aí o Brasil com eventos, né? Que eventos são esses que tu organiza anualmente? E por qual motivo tu tomou essa decisão? O que eu noto, né? A gente não consegue crescimento sem educação, né? Sem capacitação. E quando eu fui para as redes sociais, a gente consegue ter um contato com gente do mundo todo, do Brasil todo. O primeiro contato, obviamente, é no Brasil, né? Já tenho contato já com algumas pessoas de fora me perguntando sobre hotelaria hospitalar, mas meu contato maior é com o Brasil. Uhum. E quando eu notei essa necessidade e essa carência e as pessoas assim, Renata, por favor, venha para minha cidade. Eu falei, não precisa nem pedir, por favor, nem faça isso. Eu vou tentar ao máximo possível viabilizar, né? Porque a minha empresa sozinha não consegue. Eu tenho como... Quando eu vou para uma cidade, eu tenho apoio de pelo menos umas 10 empresas, né? Junto, entre apoiadores e todas elas juntas, eu preciso desse apoio, senão eu não consigo ir. Então, quando eu comecei numa cidade de interior, depois eu fui para Goiânia, fui começando com muito espaçado, assim, não era assim frenético como Tu começou em qual ano? Comecei, eventos? Tem 3 anos, vamos lá, está 2021. 2022. 22. No meio da pandemia. Eu comecei com eventos pequenos, corporativos, uma coisa assim mais simples, mas com capacitação. E aí eu tive a oportunidade de uma pessoa me convidou para fazer um evento no interior de São Paulo, eu fui. E eu falei, gente, é uma fórmula que realmente está na hora. Eu já tinha em mente um projeto de realizar eventos maiores e fui com a cara e com a coragem. Não, daqui eu vou para outra cidade, mas não tão que nesse ano que está muito próximo, né? Então, fui fazendo fui fazendo 2, fui aprendendo, fui pegando experiência. E aí, hoje já estou no 3º ano com uma agenda de 20 eventos confirmados. A minha meta é estar em todos os estados do Brasil. Em todos, de norte a sul. Que nem hoje eu estou no sul. Semana que vem eu vou estar no Nordeste. Então, é atingir o máximo de público, assim, de regiões, né? Vamos falar assim, de regiões possíveis. Esse ano a minha agenda ainda não contempla todos os estados do Brasil. Né? Tá faltando quantos? Olha, e agora? Eu preciso calcular aqui, porque eu vou repetir algumas cidades, né? Eu vou repetir 3 cidades. Deve faltar uns 5 ou 6. Tá, mas tá quase então, né? Quem sabe? Quem sabe em 2025. Ou esse ano eu consigo incluir mais alguns estados. A minha meta é essa, estar em todos os estados, em regiões, estando mais próximo, mesmo que o Brasil é tão grande, às vezes você está nessa região, mas ainda é longe para mim, mas vou tentar no outro ano estar com capacitação profissional, porque eu acredito que a evolução da saúde no Brasil, e falo de em termos em gerais, né, mas na minha área, hotelaria, precisa de informação, de educação, de capacitação profissional, de profissionalização na área. Então, esse é um objetivo muito grande que eu tenho dentro da Cuidar e Servir, e é por isso esse esforço enlouquecedor mesmo. Mas eu sou uma pessoa, teve uma pessoa que falou assim, você é inquieta, né? Eu penso que se eu não tivesse essa agenda tão cheia, não seria eu. Não, meu DNA é esse mesmo, assim, estar
o tempo todo muito na ativa e vendo resultados também, é muito bacana. Quando você conversa com o gestor e uma pergunta que ele te fez, você deu uma opinião e ele gostou, ele implantou no hospital. Eu falei, gente, que maravilha, foi um conselho que eu dei e melhorou a experiência. Isso não tem preço, né? De uma pessoa, porque eu já fui paciente, né? Depois que eu fui paciente, aí mais que eu vi a importância do trabalho que a gente realiza, porque você também... A gente tem muita coisa para... o paciente, muita coisa que a gente tem que pensar em relação a como melhorar a experiência, né? Porque a experiência do paciente tem, né? Tem, exato. Mas ela pode ser uma experiência negativa quanto positiva, né? Mas a gente tem que melhorar essa experiência, né? E como que tu dá conta de organizar tanta coisa, de fazer tanto evento, porque cada evento tu tá sendo realizado um evento aqui amanhã, depois de amanhã, mas tu já tá pensando em organizando outro daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas. Então, como é o teu dia a dia? Conta pra gente um pouquinho da tua rotina, assim. Como é que tu te organiza pra dar conta de tudo isso? Vou te falar. eu tenho uma... Tu tem equipe? Vamos lá. Não, eu não tenho equipe. Hoje, agora, mês passado, eu tenho minha irmã mais velha, começou a trabalhar comigo. Que não é a gêmea. Que não é a gêmea. Tá. A gêmea queria muito que trabalhasse comigo há muito tempo, né? Aí ela não quer, tá na hotelaria ainda. Ela tá no turismo. No turismo, né? Ela falou assim, ela tá super feliz no turismo, mas eu queria muito que ela trabalhasse comigo, né? Mas hoje eu tô com a minha irmã mais velha, trabalhando numa parte burocrática, que eu perco muito tempo, né? Empresas têm parte burocrática. Contratos. E isso não quer dizer também que ela não me dá ideia. Eu tenho um mentor, que é o Ivan. O Ivan, pra mim, ele é a pessoa que, sem ele na minha vida, eu não teria conquistado tantas coisas. Nossa. O Ivan é do blog Hospitais em Destaque, né? Toda a maturidade dele, toda a experiência em áreas que eu não sabia, né? A área comercial, por exemplo. Então, assim, ele é o meu mentor. E tem a minha irmã hoje que está me auxiliando nessa parte burocrática, com ideias também, porque todo mundo acaba que dá ideias, né? Até eu cometi um pecado. Alguns eventos eu falo assim, eu faço tudo sozinha, né? Eu quero dizer que eu estou na cidade sozinha, né? Mas não, eu não faço sozinha, é impossível. Eu não nasci sozinha, né? Então, assim, não tem como, assim, eu falar assim que eu faço sozinha. Por quê? Independente hoje da minha irmã estar atuando comigo, como... do Ivan ser meu mentor, um evento como esse é feito por mim, pelos palestrantes, pelos apoiadores, patrocinadores, pelo público. Então, assim, eu não faço sozinha. A gente só tem um dia daquele que hoje vocês conseguiram participar de um, né? De um que vocês participaram. Sim, ano passado, Aquilo tudo só é realizado porque todas essas pessoas são envolvidas e todas estiveram lá comigo. Então, eu não faço sozinha nesse sentido. Agora, sim, muitas coisas saem da minha cabeça, sim. As ideias, esse o DNA, pontapé inicial, né? O DNA da Cuidar de Servir é meu. Eu falo assim que eu falo, errando ou acertando, é meu. Sai de mim todas as ideias mesmo. E aí as pessoas que estão ao meu lado vão complementando para que a gente possa levar um evento cada vez mais qualidade para o público, né? É uma experiência, né? Eu falo que assim, o evento não é só um dia de você se capacitar, é uma experiência diferente. E eu tento o máximo possível proporcionar dentro para aquele público um dia diferente. Um dia diferente para sair daquela rotina de hospital, rotina pesada, correria, que eu sei como é também. Pesada, né? Super pesada, exatamente. E agora a gente tem que entrar um pouquinho, é super necessário, que a gente entre dentro do assunto hotelaria hospitalar. Visto que tu é essa expert que trabalha há tantos anos nisso, que tem tanto conhecimento, que dá tanta capacitação, que fornece a capacitação, que também, né, recebe conhecimentos, porque está em eventos no Brasil todo, está sempre rodando aí o Brasil com tanto fornecendo esses eventos quanto também, né, prestigiando outros eventos. E conta para nós, então, pela tua visão, Rê. Eu já vou te chamar de Rê, porque eu acho que a gente já tem essa intimidade e tu me positivou essa questão antes da gente gravar. Como que a hotelaria hospitalar pode contribuir na experiência do paciente? Como que tu percebe, como é que é a tua visão atualmente com relação a esse assunto? Vamos lá. Por que eu falo descomplicando a hotelaria hospitalar? As pessoas, elas entendem, muita gente. Eu falo as pessoas porque eu já, esse meu contato com o Brasil todo, que hotelaria é luxo. Aí eu vou falar outra frase que viralizou na internet de uma forma muito grande. O maior luxo da hotelaria é a hospitalidade. Então, o que é a hotelaria hospitalar? É uma gestão. A partir do momento que a gente entender que hotelaria é uma gestão do receber e do servir, a gente entende que aqui a hotelaria cabe dentro do seu hospital. Ponto. Isso é um conceito muito simples, tá? Eu estou descomplicando mesmo. Então, assim, é uma gestão da hospitalidade.
Como que eu vou oferecer, tirando o serviço assistencial, que é todas as áreas de saúde. Sim. Faz A parte área de enfermagem, farmacêutica, nutricionista, assistente social, fisioterapia, tirando o psicólogo. administrativo do hospital, que daí é financeiro, né? A gente está falando de administração. Agora, todas as áreas em volta do paciente faz parte da hotelaria, né? Então, a gente está falando de recepção, de orientação, a gente está falando de limpeza, a gente está falando de comida, a gente está falando de manutenção, entre outras, jardinagem, por exemplo, a gente está falando de diversas áreas que eles compõem. Quando a hotelaria entra dentro de um hospital, o que ela faz? Ela profissionaliza esse setor. E ela une esse setor, ela une todos esses setores, ela vira um departamento que ela vai unir todos esses 6 setores, recepção, higienização, lavanderia, manutenção, controle de pragas, controle de resíduos, então assim, todos esses setores. Até estou deixando até de falar mais aqui. Num só departamento. O que faz? A comunicação se torna muito mais eficiente. E quando a gente se torna a comunicação mais eficiente, a gente consegue oferecer um serviço melhor. Por exemplo, uma comunicação mais eficiente, a gente tem um giro de leito mais rápido. Isso é uma das maiores dores, né? Dores que a gente tem dentro dos do gestores. hospital. É um paciente esperando. Então, a hotelaria ela contribui muito com a segurança do paciente também. Por exemplo, você profissionalizando o setor, a gente tem responsabilidade. Até fiz uma live esses dias sobre o papel da hotelaria na segurança do paciente. A gente tem... É verdade, eu acompanhei. A gente tem uma responsabilidade muito grande sobre a segurança do paciente. E o que eu falo? As pessoas falam, mas como é que eu exerço essa hotelaria? Aí eu vou falar uma palavra mágica. Como? Como você vai fazer isso? Como você pode fazer isso também? Tem da sua realidade, né? Como você vai servir o café? Você vai servir num copo plástico? Ou você vai servir numa caneca personalizada, por exemplo? Estou dando um exemplo que eu fiz na Santa Casa, até que eu mudei na época. A gente tirou o copinho plástico, porque queimava os pacientes. E a gente conseguiu transformar aquele custo no investimento, onde a gente proporcionou muito mais experiência, numa canequinha de alumínio onde não queimava os pacientes. E você tinha que colocar 2, 3 copos de plásticos. Então, acabou que quando a gente fez as contas, o valor do investimento era tão pequeno, tão baixo, porque o café está muito quente, você colocava 2, 3 copos plásticos. Aí, quanto que é o valor de plástico que a gente gasta? Olha o meio ambiente. Olha a sustentabilidade. Os resíduos, né, que a gente gera. Então, é como você vai servir. Então, a palavra como é muito grande dentro da hotelaria. A hotelaria é muito confundida com estrutura. Porque está no nome, né? Hotelaria, hotel, estrutura, quarto, já vem tudo interligado. E não é, hotelaria é um serviço. Se a gente pensar só em estrutura, eu conheço muito hospital particular que precisava de uma reforma absurda. E vou te falar, que eu conheço hospital público e particular, que o público é muito melhor em termos de estrutura do que o particular. E não falo só em estrutura visível, como você fala, né? Estrutura... Que tu está enxergando uma manutenção, uma coisinha que precisa. Eu falo de estrutura, de funcionalidade, que hoje a arquitetura em saúde vem fazer um trabalho espetacular sobre isso. É verdade. A arquitetura, hoje em dia eu tenho conseguido levar arquitetos da área de saúde, que eles vêm unindo a reforma de um hospital, a funcionalidade dos setores, não só da hotelaria, mas como das outras áreas também assistenciais, que você melhora o fluxo, né, dos serviços, você otimiza custo e você ainda melhora a experiência do paciente. Olha quanta coisa acontece muita coisa. Por uma visão mais profissional de toda essa coisa. Sim. De todo desse processo, né? Sim, e a arquitetura em saúde, ela vem trabalhando muito junto com a hotelaria, muito. A hotelaria ela é multidisciplinar, né? Então, assim, ela trabalha com vários outros profissionais. E a arquitetura é uma grande aliada. Hoje em dia eu tenho contato com profissionais que eles estão dentro dos meus eventos, dando palestras sobre isso e trabalham um mais fantástico que o outro, o trabalho que eles fazem. Aí você fala, nossa, eu vou pagar um projeto caro. Caro. Depois que você faz aquela reforma, que você adapta o hospital a uma realidade que é próxima, né, da gestão, que está dentro, né, da gestão hoteleira, gente, o seu dinheiro, a otimização de custo é muito grande. Você valoriza o serviço que você oferece para o paciente. Então, são muitos detalhes. Hoje em dia, eu estou muito ligada à arquitetura, eu estou aprendendo demais com esses profissionais. Inclusive, em Brasília, a gente vai ter uma palestra muito bacana sobre como a arquitetura vem ajudando no setor de higienização. Nossa, vai ser
Incrível esse conteúdo. Incrível, porque higienização com arquitetura... Gente, faz uma diferença enorme, não só pro paciente que vai receber a questão de limpeza mais rápida, né? A higienização mais rápida, fluxo melhor, mas para o hospital também. Então, assim, eu estou bem ansiosa para assistir essa palestra. Vai ter muito conteúdo legal, né? Muito. E hoje, então, dentro da HH, Cuidar e Servir, tu organiza os eventos. Sim. Tu não disponibiliza mais a consultoria para hospitais. Como é que funciona isso? Sim. Ou sim? Qual é a resposta? Sim. Eu tenho consultoria para os hospitais, continua dentro dos meus serviços. Uhum. Eu tento encaixar dentro da minha agenda, né, de eventos. Uhum. Mas, por exemplo, eu estou vindo para uma cidade. Eu sempre chego numa cidade de 4 dias a uma semana antes. Então, eu estou aqui. Marco alguma coisa, eu consigo marcar. Agora, você fala assim, vou precisar de um trabalho de 3 meses. Aí, só o ano que vem eu tenho agenda no momento. Porque, mas se é uma consultoria um pouco mais rápida, aí eu continuo assim. Coisas mais pontuais tu consegue sim, disponibilizar. Mais por conta de agenda. Claro. Mas se fosse algum trabalho um pouco maior, 3 meses e meio, sabe? Fazer uma imersão dentro do hospital. Aí eu já não consigo porque eu já tenho um compromisso até o final do ano, mas continuo sim. Tá, perfeito. E, Renata, tu tem um conhecimento vasto em muitos hospitais do nosso país, né? Então, assim, como tu falaste antes, tu conhece hospitais da rede pública, da rede privada, tu conhece vários modelos de negócio, tipos de setores, enfim, né? Tu tem um conhecimento vasto e consegue enxergar a aplicação da hotelaria de várias formas, né? E como que tu enxerga hoje, tendo esse teu conhecimento, ofertando eventos em todo o Brasil relacionados a esse tema, né? As últimas tendências, se é que a gente pode falar em tendências, tá? Eu não sei se a gente poderia usar esse termo dentro da hotelaria hospitalar atualmente. A gente pode dizer que existem tendências? Vamos dizer que temos um caminho aí a seguir. Hoje eu pontuaria facilities. Que a área de prestação de serviço vem crescendo muito e vem sendo bastante positivo para a relação hospital e prestadora de serviço. Tu diz, só explicando um pouquinho, dentro da terceirização de serviços. Isso, perfeito, isso. Tá. Terceirização de serviços, que inclui diversos tipos de segurança, de jardinagem, de higienização, mesmo da equipe da Copa, de nutrição. Aí algumas pessoas falaram assim, eu mando o currículo para o hospital, nunca sou chamada, né? Faz até um tempo que eu fiz uma palestra para uma universidade. Falei, começa a procurar em facilities, em termos terceirizadas. Os empregos estão muito migrando para lá. Então, são empresas... Porque são eles que são contratados pelos hospitais. Exatamente. Para prestar o serviço dentro do hospital. Então, é uma união muito grande que é um caminho que eu vejo de evolução. E por que tu vê isso como uma vantagem para o hospital? Por que isso é uma vantagem? Porque, primeiro, otimização de custos, né? E quando você contrata uma empresa que ela é especialista nesse assunto, para mim, tá? Você ganha muito e o paciente também, porque ela é especialista nisso. Então, você está contratando uma empresa especialista em servir, em serviços. Então, tem grandes empresas pelo Brasil que elas vêm prestando com bastante excelência trabalhos nessas áreas dentro do hospital, que faz parte do grupo do setor de hotelaria, do departamento de hotelaria, né? Então, para mim, é um grande caminho. Outro caminho, a gente não pode esquecer, a gente está em constante evolução, né? A gente vê assim, cada hora que a gente vê internet, televisão, alguma coisa... A gente piscou o olho, tem uma tecnologia nova. Exatamente. A gente já se sente atrasado, né? Tipo, ainda mais trabalhando na nossa área. Sinto isso trabalhando no marketing, trabalhando junto com a área da saúde, mais. Então, assim, se a gente não vai atrás, não estuda, não vê o que está acontecendo... piscou o olho, a gente tá para trás, a gente vai ser deixado. Vai. O mercado ele vai passar e a gente vai ficar ali abanando ele, dando tchauzinho. Exatamente. A gente vai ficar para trás. Então, assim, a tecnologia, ela chegou dentro da hotelaria também, tá? A gente está com muitos sistemas que auxiliam demais no gerenciamento dos setores, na gestão, né, de cada setor, gestor de nutrição, de lavanderia, de manutenção, de higienização, enfim, de recepção, de atendimento, a gente fala do front, né? Então, tem a tecnologia. Agora, a inteligência artificial está chegando com tudo também. Ela está chegando com tudo para dentro dos hospitais, tudo para auxiliar, tá? A gente não está falando que vai substituir o ser humano, que não tem como. Não tem como. Posso te dar um exemplo? Pode, deve, até para ficar mais claro para os nossos espectadores assim, aqui. Eu vou te dar um exemplo, no caso não é de hospital não, tá?
é um exemplo de hotelaria. Tá. Eu ficava hospedada, não vou citar nome. Tá. Não é nem por questão de propaganda, não. Mas aqui a gente pode citar, não tem problema, é questão tá? mais de ética. De ética. Assim. Não é nem por causa de propaganda, não. Eu ficava num sistema de hospedagem muito bom. Tá. Que, pra mim, era o que mais me ofereceu me sentir dentro da minha casa. Não é um hotel, tá? É um sistema de hospedagem. Mais do que uma própria, porque a própria hotelaria tentou de tudo de me oferecer, de eu me sentir dentro de casa. O que eles fizeram? Todo o processo de recepção, de portaria, de tudo, de máquinas para você servir o café, ficou tudo tecnologia, só botão. Só botão. O que aconteceu? Eu não quis ficar lá, porque eu passei uma situação de medo e eu não tinha ninguém para recorrer. Eu não tinha ninguém. Eu fiquei 3 horas para fora, porque o meu código de entrada do portão de acesso desse local, ao hotel, né? Dessa hospedagem. Não funcionou, quebrou, não funcionava, o meu código não funcionava, até a empresa resolveu, eu fiquei 3 horas na calçada. Então, assim... Numa cidade, provavelmente, bem perigosa, tendo... Então, assim, eu fiquei vulnerável. Então, a partir do momento... Então, a tecnologia, ela vem para ajudar o ser humano. Ela não vem para substituir. A partir do momento que você substituiu, para mim, nesse exemplo, deu errado. Então, algumas pessoas falam, mas a gente vai trabalhar com tecnologia dentro dos hospitais, a gente não vai perder a conexão humana, a gente nem pode perder essa conexão. Não podemos perder. A tecnologia, a inteligência artificial, ela vai chegar para ajudar, e vai ajudar muito, e vai melhorar também a experiência do paciente, com certeza, do cliente, né? Do familiar. O paciente é um cliente, né? E tu consegue nos citar um exemplo de como que a inteligência artificial pode atuar dentro da hotelaria, algum exemplo que tu vê aí hoje como já muito usado dentro dos hospitais aí do Brasil? Tá, eu vou te citar um exemplo que não é usado, que eu acho que vale a pena em primeira mão para você, tá? Gostamos disso. Atenção. Atenção, em primeira mão, por quê? Eu vou falar um pouquinho da experiência do colaborador, tá? Porque a experiência do colaborador é uma coisa que às vezes a gente esquece um pouco de falar. Que não existe experiência do paciente sem experiência do colaborador, né? Então, assim, eu vou te dar um exemplo que surgiu, né, já há um tempo, mas que esse ano acredito que ele vai tomar um crescimento muito grande. É um sistema que chama Realoca aí. Realoca aí. Realoca aí. É uma startup, tá? O que ela faz? Ela faz um trabalho em conjunto sobretudo com empresas prestadoras de serviço, tá? Sobretudo. Tá. Ela faz um mapeamento de onde os trabalhadores estão, onde eles moram, até onde eles trabalham, de onde eles moram. Então, de onde eles moram até o local de trabalho. Então, eu tenho X trabalhadores na Zona Sul trabalhando na Zona Norte. Eu tenho tantos morando na Zona Norte trabalhando na Zona Sul. Mas, espera aí, esses trabalhadores estão percorrendo, né, uma distância muito grande para chegar no hospital. A gente está gastando muito mais com vale transporte. Essa conta tá errada, né? Por que eu não pego esse trabalhador que mora do lado do hospital e não põe ele para trabalhar aqui, para ele prestar serviço numa outra unidade daqui a pouco? Numa outra unidade. Em hospitais com mais de uma unidade. Não, no caso, a prestadora de serviço, por exemplo, ela presta serviço para esse hospital. Entendi da prestadora. Tá, é que eu não peguei essa parte. Tá, agora eu entendi. A prestadora, ela presta serviço para o hospital X, Y, Z. São hospitais que não tem nada a ver um com o outro, mas ela presta serviço. Mas eu tô com um colaborador que mora na Zona Norte, estou mandando para a Zona Sul? Não faz sentido, né? Não faz sentido para o custo que ele tem. E não faz sentido também para a qualidade de vida do trabalhador. Nenhum, né? O trabalhador, quanto mais ele tiver qualidade de vida, melhora a qualidade do trabalho. Melhora o rendimento dele, exato. E melhora também a vida dele em relação à família, né? Qualidade de vida, vai poder ter mais tempo com a família. A família é uma pessoa mais feliz, é uma pessoa... Exato. Tudo melhora. Então, esse sistema, ele já foi testado numa prestadora de serviço, fez com que a prestadora de serviço economizasse R$18 mil no mês. Fora o que ela não conseguiu de motivação. Fora aqueles itens que são incalculáveis, intangíveis, né? Em relação a funcionário, gente. Eu, por exemplo, se eu sou uma funcionária e eu falo, você vai trabalhar mais próximo da sua casa, nossa. É verdade. Bom, Renata, e me diz uma coisa, quais são os tópicos que tu percebe que hoje o gestor hospitalar, o administrador de um hospital que quer focar em hotelaria não pode perder de vista, assim? Que tópicos seriam os mais sensíveis, digamos assim, dentro dessa abordagem? Primeiro, vamos supor, se eu fosse dar um conselho. Vamos ver nesse cenário. Estudar hotelaria. É preciso estudar.
E aí eu vou falar de duas coisas que são muito fortes dentro do hoteleiro. 3, na verdade, tá? O hoteleiro, ele é criativo. Ele precisa ser criativo na hora do oferecimento de serviços. Isso ajuda muito, tanto na otimização dos custos, quanto na melhoria da experiência do cliente. Eu falo cliente quando você fala em termos de hotelaria, tá? Ele precisa ser criativo, ele precisa ser detalhista. Isso está na veia de um hoteleiro. A gente é detalhista, né? Hoje eu sou hoteleira, então a gente é criativa, a gente é detalhista e a gente pensa na frente do cliente. A gente está pensando na frente do cliente. A partir do momento que a gente começa a observar comportamento e a gente imaginar comportamentos, e que é aquilo tanto na visão do mundo quanto na visão de dentro do hospital, e a gente vai lá na frente e pensa naquilo que a gente pode vir a oferecer para o cliente, a gente chega... A hora que a gente chega perto dele, as expectativas são muito mais fáceis de serem atingidas e superadas, né? Então, assim, eu vou falar... Eu estou falando 3 características fortes que um hoteleiro tem que ter, fora as outras coisas, né, que tem que ter. Mas, para mim, hoje é isso, criatividade, pensar na frente... Do detalhe. Detalhista... senão eu vou ficar aqui o dia inteiro. E o poder de observação. Poder de observação muito grande no que está acontecendo em sua volta. Então, vamos resumir. Estudar sempre. Qualquer área, né? Qualquer área, exatamente. Gente, né? Porque não é só aquilo que a gente recebe em cursos, é buscar essa informação. Sim. E aí, vamos combinar. A informação, ela está disponível hoje, né? A gente busca, a gente tem que ir atrás. Então, talvez esse hábito brasileiro, a população de forma geral, esteja perdendo o hábito de buscar informações, porque ele está recebendo tanto conteúdo, tanta coisa com as tecnologias atualmente, e ele está perdendo o hábito de buscar, de estudar, de ir atrás. Eu não sei na tua época, mas na minha época, quando eu fazia trabalhos do colégio, eu buscava em enciclopédias, eu ia até a biblioteca do colégio, e assim por diante. E hoje eu vejo que não é mais assim, né? Então mudou muito. E isso tá desde da geração dos pequenininhos que estão, né, aí vivendo hoje em dia, e agora, cada vez mais, a gente se distancia dessa busca, dessa proatividade de buscar pelo estudo, né? Então tem que se olhar. Então vamos voltar. Estudar hotelaria, criatividade, ser detalhista, o pensamento à frente sempre do paciente, sempre olhar à frente, e o poder de observação. Porque o poder de observação está linkado, né, intimamente com essa questão do olhar à frente, né? Sim, totalmente. O detalhe do detalhe. Estar atento. Estudar para mim em qualquer área, não só da hotelaria. Hoje eu tenho um curso online, 100% online, né, de hotelaria hospitalar. Eu indico para iniciante na área. Então tem um curso online 100%, você faz a sua casa. E como que a pessoa faz para adquirir? Pela Hotmart, nas minhas redes sociais tem os links. Tu divulga, tá? Lá tem os links nas minhas redes sociais, entrando tanto no Instagram quanto no LinkedIn, tem o Linktree lá. E qual que é o teu Instagram? Já divulga aqui pro pessoal? Cuidar e Servir, HH, underline. Esse é mais difícil, mas se a pessoa colocar Renata Baleotti, ela vai achar. Tem o meu pessoal. Baleotti com 2 T's, com importante. 2 T's, isso. Hotelaria hospitalar. Tá. Ou HH Cuidar e Servir. Tá. Então, o LinkedIn, já tem Renata Baleotti ou HH Cuidar e Servir. Tem, lá na bio, tem um Linktree. Ali tem meu livro, tem meu curso, tem live que eu participei gravada, tem todos os ingressos do ano inteiro, quem que já quiser já adquirir. Então, lá tem muita informação no Linktree. Tá, perfeito. Então, agora a gente continuando ainda dentro desse assunto, né, da hotelaria, de algo que tu falaste há pouco tempo atrás aqui, da questão do giro de leito, né? Sim. Isso é um assunto que é uma grande dor aí dos gestores hospitalares, né? E eu percebo que muitos hospitais, eles possuem um mau gerenciamento de leitos, né? Eu percebo isso nos hospitais que eu percorro, quando a gente vai fazer consultorias. E isso afeta diretamente a experiência do paciente, né? E porque isso está acontecendo com mais frequência do que a gente imagina, né? Porque é aquela demora na liberação dos leitos, né? Para internação dos clientes, dos pacientes. Como que a gente pode melhorar essa realidade? Como que tu percebe hoje isso? Olha, primeiro, hoje a tecnologia chegou para ajudar muito a gente, tá? Em termos de comunicação. Um dos grandes gaps, assim, né, que a gente tem, de lacunas que a gente tem e que influencia o gerenciamento de leitos, é a falta de comunicação. Então, a tecnologia chegou com sistemas extremamente eficientes para um setor se comunicar com o outro. Por isso que é importante, quando eu falo que, quando você implanta hotelaria dentro do hospital, você cria um setor, um departamento, onde você une setores, tá?
E nessa união de setores, você torna a comunicação muito mais eficiente. A tecnologia vem nos auxiliando com sistemas, o que em tempo real você já vê o que está acontecendo, como se fosse tela de controlador de voo, assim. Eu nunca vi uma tela de controlador de voo. Eu também não, mas eu imagino. Meio que você já tem todas as informações assim, já na sua frente, então você consegue gerenciar melhor a saída de paciente, por exemplo, para você conseguir pedir para uma equipe de higienização já entrar. Agora, a gente tem... É interessante falar assim, o gerenciamento de leitos, ele atinge diversos departamentos dentro do hospital. Por exemplo, o maqueiro. O maqueiro que vai pegar, né, o paciente no quarto e levar até a recepção, o que ele faz? Eu já tive problema com isso, vou até contar uma experiência minha pessoal. Tá. Eu estava lá com um familiar meu esperando, né, para ter alta. Teve alta. Aí, o que falta? A enfermagem. O maqueiro vir te buscar. O paciente está ansioso, que quer ir para casa, né? A gente quer se livrar do melhor que a gente for tratado, a gente logo quer embora. Ir embora para casa. 10 minutos se passaram, 20 minutos se passaram e nada do maqueiro. Aí eu fui no posto de enfermagem, né? Eu falei assim, oi, tudo bem, desculpa, mas aqui minha tia está muito ansiosa, ela quer ir para casa. O maqueiro não veio ainda? Não, o maqueiro não veio ainda buscá-la, e é uma regra do hospital, que ela teria que ir acompanhada, né? Até a porta. E aí, vou ligar lá de novo. É culpa da enfermagem? Não é culpa. Ela, com certeza, ela foi atender outro paciente e se distraiu. Chamou, o telefone do maqueiro não atendeu. Isso. E aí ela foi atender o próximo paciente. Ela tá ali para atender paciente. Hoje já existe um sistema de alta eficiência de comunicação com o maqueiro. O que aconteceu? Enquanto minha tia ficou 20 minutos esperando o maqueiro, com certeza atrasou a higienização, atrasou uma possível manutenção, se de repente observasse algo quebrado dentro do quarto, e algum paciente ficou esperando. Exato. Então, olha só, o serviço de um maqueiro, que é importantíssimo dentro do hospital, que ele também influencia o gerenciamento de leitos. Aí você pega, por exemplo, vou dar um outro exemplo, lavanderia terceirizada. Existe hoje muita lavanderia terceirizada, tá? De locação de enxoval. Se você não pega uma lavanderia que tem um comprometimento muito grande, com todos os fluxos e horários de coleta e entrega de roupa, se você não tem roupa entregue dentro do hospital, para leito, né? Para tudo, né? Você não tem leito. Então, o paciente vai ficar esperando porque não tem roupa de cama. Um exemplo muito básico esse. Higienização é a mesma coisa. Então, assim, se você não tem uma comunicação eficiente também com a equipe de higienização, ou você tem protocolos retrógrados de higienização, você também atrasa o leito. O que você poderia fazer em 40 minutos, em 30 minutos uma higienização, você faz em 1 hora, 1 hora e meia. Se você não treina um funcionário, ele vai fazer em 1 hora, 1 hora e meia, sendo que você poderia entregar um leito. Então, assim, e o paciente está lá embaixo esperando, né? Ou um paciente de CTI também está esperando por leito. E aí, por exemplo, daqui a pouco tem algum outro paciente que está na emergência esperando para ir. E aí? Eu tive essa experiência. Eu, Renata, por experiência própria, minha palestra que eu estou levando pelo Brasil é essa. Eu até mudei o título, mas vai ser por experiência própria. Eu estava no CTI e eu tive comunicado que eu ia ter alta para o quarto. Tá. Aquilo foi uma felicidade imensa por 2 motivos. Porque a palavra saindo CTI... da CTI. A gente fala aqui UTI, mas é isso, tá saindo. Então, assim... Você psicologicamente você fala, melhorei, tive um quadro, né, de melhora, estou evoluindo, então eu já não estou mais, né, não vou morrer, né, tudo a gente fala assim, vou morrer. Outra coisa, porque eu fiquei muito feliz que eles iam me transferir para o quarto, porque eu ia poder usar o banheiro, porque no CTI, né, dependendo, você não tem um banheiro dentro do leito e você dependendo, eu estava restrita de andar, né, eu não podia andar, então aquilo para mim afetou meu psicológico de uma forma muito grande. De eu ter que me adaptar a uma nova realidade de como que eu vou utilizar que eu faria no banheiro dentro ali na cama, naquele ambiente ali. Naquele ambiente, tudo sendo que tu é uma pessoa que no teu dia a dia tão acelerada, tu faz tanta coisa e aí tá lá naquele momento dependendo de muitas pessoas para fazer as necessidades básicas, de muitas, literalmente. Aí para eu não perder o fio do que a gente tá falando, depois a gente vai entrar. Eu quero que tu detalhe um pouco mais sobre isso. Aí o médico pegou e falou para mim, olha, você foi liberada pro quarto. O quarto demorou mais de 24 horas para sair. Para mim, eu achei que eu tava indo aquela hora. Ou seja, ele demorou 24 horas para ser liberado? Eu falei assim, o médico falou, olha, você tá liberada, a gente tá vendo um quarto pra você. Eu fiquei super feliz. E nada do quarto. E ali tu ficou naquela angústia. Eu fiquei numa angústia absurda. Alguma coisa aconteceu ali
que eles não conseguiram me liberar, porque pelo médico eu estava liberada. Mas a comunicação não chegou até ti, tu não sabe o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Um hospital maravilhoso, assim, de uma humanização que eu falei assim, incrível. Só que naquele momento eu falei, gente, não é culpa do médico não, mas a gente precisa melhorar até isso. Por quê? Não comunica o paciente que tem quarto sino que não tem. Exato. Me criou uma ansiedade absurda, porque eu queria ir pro quarto, porque tinha um banheiro no quarto, né? Claro, tu queria ter um mínimo de privacidade, um mínimo de comodidade, que é ali na UTI, tu não tinha. Já me devolveu um pouco da minha rotina, né? Eu ter a liberdade de usar um banheiro. Olha que coisa simples, né? A gente às vezes coisa acha que a básica, experiência né? do paciente é uma coisa é uma coisa, nossa, um investimento de milhões. Eu preciso colocar então, fonte, a coisa mais tecnológica dentro desse quarto tem que ser um quarto maravilhoso. Gente. O que importava para mim é eu ter um banheiro. Então, assim, E é o que importa pro paciente, é isso aí. Assim, é um piano bonito a recepção, eu acho lindo, quem pode ter, maravilhoso, eu não tô criticando isso. Mas muita coisa, a gente nem imagina o que importa realmente pro paciente. Exato. E muita instituição hospitalar peca em função disso, desses pequenos, a maior parte peca nesses detalhes, são os nessas detalhes, questões. São muitos detalhes que o paciente quer e a gente precisa começar a ficar atento nesses detalhes, que a gente vai ver que tem muito mais condições da gente melhorar a experiência do paciente do que a gente pensa. Exatamente. A gente tá complicando um pouco. Exatamente. Então, em resumo, assim, pela tua experiência, tu percebe que essa melhoria na gestão dos leitos pode se dar através de uma comunicação mais assertiva e dentro do uso de tecnologias que estão disponíveis hoje. Sim, em fornecedor mais confiável também, sabe? Você precisa ter fornecedores que você depende de diversos insumos dentro do hospital. Então, assim, fornecedores, você tem que saber muito bem com quem você vai trabalhar. Também influencia no gerenciamento de leito. Bom, eu te dei alguns exemplos, assim, que o gerenciamento de leito é muito... Ele é complexo, assim, né? Envolve diversos fatores, como envolve a assistência também no gerenciamento. Não é só a hotelaria, né? O giro do leito envolve também informações da assistência. Então, claro. Eu tô falando... Tem que estar tudo muito bem conectado. É uma engrenagem. Porque senão vai aumentar essa espera. O que a gente faz é o seguinte, a gente minimiza a espera. Eu não acredito, assim, que zerar. No nosso dia a dia a gente tem, né, intercorrências, problemas, mas dá para diminuir. A gente está falando de pessoas, né? Dá para diminuir. São pessoas que estão coordenando tudo isso e sempre pode acontecer, né? Isso aí. Não é um robô ali. Não é um robô, Então, isso a gente tem que olhar para isso. Sim. Bom, aqui no 981Cast, nós temos muitos ouvintes e espectadores que são profissionais da saúde e que muitas vezes não trabalham em hospitais. Hoje o nosso episódio ele é muito voltado para a gestão de um hospital, para falando um pouco sobre isso, né? Mas eu sei que a hotelaria ela também se aplica em clínicas menores, né, Rê? Sim. Então, assim, de que forma que tu percebe que a hotelaria poderia se encaixar dentro de clínicas menores, de consultórios, para que a gente consiga ajudar de uma forma mais tangível esses profissionais que estão nos escutando, que estão assistindo a gente aqui, né? O que tu percebe? Como que eles poderiam aplicar? Que dicas que tu daria de olhar nessas clínicas, assim? O que poderia ser feito, levado desse ambiente hospitalar para um ambiente menor de clínicas, assim? Que contribuiria com a experiência do cliente? A hotelaria é uma gestão, né? A gestão do receber e do servir. Então, assim, para mim, por isso que eu falo que ela cabe em qualquer lugar, né? A hotelaria, ela tem um lugar dela em qualquer lugar. E vou mais, não somente na área da saúde. Em diversas outras áreas, eu enxergo que a hotelaria, ela tem o seu lugar nesse sentido do gestão, do saber receber e servir. E as pessoas confundem um pouco que saber receber e servir é só, oi, tudo bem? Né? Eu estou te tratando bem, não é só simpático. Isso. Não eu percebo é só isso também. Clínicas, elas precisam melhorar os fluxos, né? Os fluxos dependendo da clínica, de funcionamento dela. Como você vai entrar pela recepção, aqui tem acessibilidade, como ela daqui da recepção, para onde ela vai ser encaminhada, de onde ela vai ser encaminhada, ela tem... pensar nos pontos de contato da jornada do paciente. Exatamente. Certo? Tá. Então, assim, clínicas também. Então... Só que em uma escala menor. Na recepção, o que eu posso oferecer? O que um cliente de clínica quer? Quem vai responder muito vai ser a própria observação dele. Eu sentei 3 horas no hospital a paisana, fingi que eu era paciente. Um cliente oculto. Um cliente oculto, nessas 3 horas, eu observei diversos comportamentos. Eu pontuei 3, assim, mais especificamente. E falei com o gestor, né? Que no caso que me contratou lá, com o pessoal da administração. Esse comportamento, eu vi uma pessoa fazendo.
Você não acha que outras pessoas, com certeza, se eu ficasse 2, 3 dias, não teria esse mesmo comportamento? Era uma situação tão simples, a pessoa tem uma dificuldade imensa de abrir uma porta. E sabe que eu levantava e abria. Porque eu me dava uma angústia de ver a pessoa, sabe? Então, aquilo... Isso é. Então, é o servir, é o olhar para o outro de forma atenta, estar presente naquele momento. É o estar presente. Então, assim, você tem que observar muito o que o paciente de uma clínica quer. Ele também não quer esperar. Então, o que a gente... De repente, acontece de médico atrasar, por exemplo? Claro, acontece. Né? Ele está no hospital, ele está numa cirurgia, teve uma intercorrência, acabou que ele não pôde ir lá para a clínica naquele momento. O que a gente pode fazer para melhorar essa espera? Para dar uma amenizada. Isso, para dar uma amenizada. É uma televisão? Eu já fui em clínica que a poltrona, não era poltrona, era cadeira. Então, aquilo vai te dando uma angústia. Aí a pessoa está com fome, né? A pessoa está... Uma coisa que eu detesto, tá? Televisão alta. Pelo amor de Deus, gente. Nossa, eu detesto também. Não. Porque tem umas pessoas que querem escutar televisão, outras não. Então, e às vezes, assim, num canal onde tá passando notícias ruins. Sim. Gente, tu já tá num ambiente ruim ali. Não faça isso. Você tá preocupado, você foi pra uma consulta. Ou coloca, então, uma musiquinha, ou coloca um conteúdo informativo, algo que agregue ali na vida do paciente. Eu falo assim, mesmo que for um jornal, mas deixa passando letras ali. Exato. Porque é melhor, você não tem o som, mas quem quer saber da informação vai ter, porque tem a legenda automática da televisão. E aquela outra pessoa que não tá afim de escutar aquele barulho, eu sou uma pessoa dessa. Tá? Eu sou uma pessoa que gosta de silêncio. Eu também. Então, assim, qual que é o gargalo daquela clínica? É o médico, ele é um cirurgião, por exemplo, né? Eu tenho a ginecologista que atrasa porque ela, de repente, chegou um parto. Uma obstetra ali. É uma ginecologista obstetra que atrasa e os pacientes dela, tudo ela vai atender, mas vai atrasar todo mundo. Sequência. Aí a gente tem que observar como é que está essa área, recepção, aonde a sala que é acomodada esses pacientes que pode vir e que acontece com frequência que a médica atrasa. O que a gente pode fazer para amenizar isso? Que detalhes a gente pode ofertar, né? Então E não é só o cafezinho, né? Não é só o cafezinho. Que as pessoas pensam, então é um café. Eu ofereci um café. A maquinazinha do café expresso. Não é só isso. Isso tem que ter, claro. Mas incentivar, ativar os 5 sentidos desse paciente. Sim. Mas não é só isso também. É que o teu atendente, a tua recepcionista esteja atenta a ver o que está acontecendo. Tá muito frio na sala. Exatamente. Então eu vou cuidar disso. Temperatura, iluminação. Tudo. Internet. A limpeza. Organização do ambiente. Internet é importantíssimo. O que a gente faz pra gente se distrair? A gente tá no celular o tempo todo. Uma das maiores aliados pra gente se distrair. Não tem Wi-Fi, às vezes. Você vem em aeroporto, as pessoas estão todo mundo assim. Tá todo mundo ali. Tá todo mundo assim. Cada um no seu mundo. Por quê? Ou tá se distraindo, ou tá trabalhando já, né? Tá falando com a família, enfim. Mas um grande aliado. A internet é uma coisa que eu investiria. E eu investiria também na educação dos funcionários, porque eu já tive uma experiência, estou falando uma experiência única, tá, na minha vida, que eu falei, olha, a doutora não chegou, eu tenho viagens próximas, eu precisaria muito, né, remarcar. É amanhã. A senhora vai querer? Não, mas amanhã eu não posso. Ai, que dor de escutar isso. Aí eu falei assim, não, mas eu não posso. Eu fiquei assim, chateada. Eu falei, então tá. Pode desmarcar, que era particular, tá? Não era nem pro convênio que eu quis marcar particular pra ver se era mais rápido. E ela falou assim, tá bom. E fez assim com o dedo pra abrir o botão da porta. Tipo assim, tô nem aí. Tô nem aí pra você. Então, assim, a médica se importava mais do que o funcionário. Então, a cultura organizacional tem que ser muito forte também. Para melhorar esse cuidado aí. Mas isso muda como? Através de treinamento, de desenvolvimento. E não adianta ser uma única vez, né? É uma coisa que precisa ser constante naquela organização, naquela empresa. Se eu fosse dar consultoria para alguma clínica, eu ia ver que tipo de clínica. Eu ia passar alguns dias observando o comportamento para poder sugerir melhorias em termos que o que a hotelaria poderia oferecer, que pode dar. Mas são tipos de clínicas diferentes, tipos de problemas diferentes e que a gente consegue adaptar. Eu acredito muito na hotelaria, né? Então, assim, com certeza a gente conseguiria melhorar os serviços dentro de clínicas, sim. Sem dúvida alguma. E voltando agora para a área hospitalar, né? A gente, dentro da hotelaria hospitalar, um dos processos essenciais da hotelaria é a higienização, né? E há um tempo atrás eu lembro que tu escreveu um artigo no LinkedIn, né, que falava sobre... O título era Quanto custa a desvalorização do setor da higienização? Esse artigo ele repercutiu muito lá nas redes sociais, ele repercutiu em grupos de WhatsApp, que eu participo também, e gerou várias interações. Muitas, né? Em resumo, tu escreveu nesse artigo que diversos pontos que são ignorados, né? Na importância do investimento
nessa área que muitas vezes é ignorado pela gestão dos hospitais, Sim. né? Conta pra nós um pouquinho mais sobre essa questão, Renato. O que tu pensa sobre isso? A gente também percebe muito isso dentro das nossas consultorias e quando a gente olha para a experiência do paciente, a área da higienização, ela é muito importante, né? Sim. Mas ele não tem contato direto com o paciente. Será? Né? Então, assim, o quanto isso é importante olhar para essa situação e não ser uma área desvalorizada. Vai ser qualquer coisa da forma que dá. Então, conta pra nós um pouco, assim, o porquê que gerou tanta repercussão e o que tu falava nesse artigo. Então, quando eu fui lançar o artigo, eu falei pro Ivan, esse meu amigo, mentor, né, meu mentor. Falei, Ivan, eu acho que eu vou ser cancelada ou eu vou ser aclamada, né? Porque tá forte, né? Eu falei coisas que muita gente queria falar, mas não teve coragem. E chegou um momento, hoje, profissional, que eu entendo, que eu fui gestora, não fui... higienizadora, tá? Mas eu já fui encarregada e supervisora dessa equipe. Então, assim, é uma equipe que eu tenho uma admiração e respeito muito grande. Então, eu falei, tá na hora de eu jogar mesmo. Eu falei assim, jogar. Jogar no ventilador. Vamos jogar no ventilador, porque a gente precisa conscientizar. E isso é bom para o hospital também, porque muito hospital tá achando que tá gastando menos, mas ele tá gastando muito mais. Ele economiza no produto de limpeza, ele economiza no equipamento muito melhor que existe hoje para higienização, mas ele atrasa o leito. Gente, um atraso do leito é muito mais caro do que... E é muito mais impactante. Nossa. E assim, o setor de higienização está ligado à segurança do paciente, né? A gente não consegue falar em saúde com sujeira. Não. Não somente em termos de qualidade de serviço, mas também com saúde, na nossa vida pessoal. Aonde quer que a gente esteja, num restaurante, limpeza e saúde caminham Andam juntas. Num hospital mais ainda, né? Sobretudo dentro de um hospital. Então, o setor de higienização é um setor extremamente importante, precisa ser valorizado. A gente tem uma estatística aqui, né? Que a gente fala que estudos falam, que a hotelaria fideliza o cliente. Porque aquilo que o paciente pode medir, aquilo que ele consegue ver e que ele tem experiência, né? A comida ele consegue medir a limpeza. Ele tem uma opinião sobre isso, sobre alguma descarga quebrada. Agora, ele não tem uma opinião sobre o cateterismo, por exemplo. Não. Então, assim, a hotelaria, ela tem dados estatísticos, estudos, né, que falam que a hotelaria ela tem o poder de fidelizar o cliente. Agora, aí uma gestora me perguntou, como que eu faço para que o paciente ele tenha... mais confiança, se sente mais seguro em relação ao trabalho que a gente faz. Falei, em termos geral, na minha opinião, comportamento, tá? Por quê? Eu observo tudo... Bem, gente, paciente que tá parado, né? Tá o quê? Ou se ele não tá no celular, não tá vendo televisão, ele tá observando as pessoas. Então, assim, eu observava extremamente a conduta das pessoas, como é que ela tava higienizando, se ela limpou minha mesa de refeição, se ela limpou tudo bem, que tem dentro de mim um lado profissional. Mas existe esse a gente, como ser humano, nós julgamos. Sim. E nós estamos a todo momento julgando o outro. Isso é inerente do ser humano, né? A gente pode talvez não falar, mas o nosso cérebro tá fazendo algum tipo de julgamento. Sim. E aí, isso é um julgamento. Tu tá olhando ali, tu tá vendo se a pessoa tá fazendo, como que ela tá, porque de acordo com a tua experiência, com o teu conhecimento que tu tem, ela deveria fazer melhor tal partezinha que ela não fez. E aí é aquela coisa, as tuas experiências de vida, o teu contexto, tudo isso vai gerando esse julgamento, esse olhar, né? O meu, no caso, foi um julgamento quando eu estava dentro do hospital, porque eu era profissional da área, mas é o que você falou. As pessoas têm uma bagagem de vida, então elas têm um poder de observação, de julgamento muito, muito, muito forte. E quem que oferece esse tipo de julgamento? Quem está vulnerável, né, entre aspas? É a equipe de hotelaria, é ali. A gente consegue ver que o senhor recepcionista me tratou bem ou não. Sim. Se ele foi ágil no atendimento dele, se ele solucionou os meus problemas, se ele me deu a informação necessária que eu precisaria ter. Se a equipe de higienização higienizou do jeito do que eu entendo. Agora, a pandemia trouxe um poder de observação muito grande. A gente começou a observar se a assistência ou quem fosse que entrasse no hospital lavava as mãos. Até hoje eu observo. Então, a gente começou a ter uma observação diferente em relação a esses cuidados básicos, né? A esses cuidados dentro do hospital. Então, em geral, assim, tu percebe que essa não é uma área valorizada, a gente poderia dizer? Não é uma área valorizada. Eu vou falar aqui. Não é valorizada.
né? Tenho essa E coragem. deveria ser. Eu tenho um outro amigo que falou assim para mim, você mexeu com gente grande falando isso. Eu falei, olha, não ofendi ninguém. Eu falei uma verdade, tive muito apoio sim nas redes sociais, de pessoas que se sentem dessa forma, de gestores que estão exaustos, lutando pelo setor e só sendo pressionados a entregar um trabalho que não vão conseguir. Que é humanamente impossível. Sabe, gestores doentes, funcionários doentes, e a gente vendo vidas em risco. Gente, não tem como. Porque falta a capacitação. Falta capacitação, falta investimento em termos mesmo de produtos. Aí vai e investe em uma outra coisa que daqui a pouco esse básico ali não está sendo feito e não está sendo visto. Sim. Porque é desvalorizado. Porque a higienização. E uma coisa que no artigo eu falo também, a própria equipe de higienização não sabe a importância que elas têm. Não. E elas precisam saber, a gente precisa falar. A gente precisa falar que só o médico que tem responsabilidade sobre a vida do paciente. Não. Não. Todos que estão ali têm responsabilidade. A gente tem responsabilidade em relação a isso e elas, muita. A partir do momento que elas entendem isso, na minha cabeça, e isso pela experiência que eu tive com a equipe que eu já fui gestora, quem entendia mais que ela era responsável por aquela vida, ela tinha uma conduta mais ética e mais empática. Aquela funcionária que não entendia, ela já tinha uma conduta assim, mais rebelde. Mais ríspida. Ah, não, eu sou catadora de lixo, não sirvo para nada, sabe? Desmotivada. Então, a gente tem que fazê-las entender que elas são importantes, sim. A questão salarial é uma coisa que eu acho que sim, elas merecem ganhar mais, mas é uma coisa que eu não tenho como eu discutir. Eu estou discutindo outras coisas. Eu acho sim que elas precisariam ter uns salários melhores, como outras profissões também teriam que ter. Estou falando mais no sentido de investimento, de produto químico, de equipamentos. A higienização evoluiu de uma forma absurda que a gente tem no mercado. De disponibilidade de opções, né? Por exemplo, de mops, que a pessoa não tem mais dor na coluna, quase. Antigamente a gente tinha M54, eu lembro, não sei nem se mudou, gente. CID. M54, as meninas com muita dor na coluna. Hoje em dia a gente tem empresas que oferecem produtos muito leves. Isso, a limpeza fica mais eficiente, mais rápida, você poupa o seu trabalhador. Então, assim, a quantidade de atestado que você está tendo, então, é tanto dinheiro olhando para isso, né? Envolvido que... Não, mas eu tô pagando barato no produto, tá? Mas tantas outras coisas estão indo pro ralo. Então, assim, foi um texto nesse sentido e foi o primeiro e eu acredito que a gente precisa ir mais ainda, falar cada vez mais. Com certeza. A gente tem que se posicionar, né? Sim. Tem que falar e abrir esse olhar, esse leque aí pro mercado, né? Porque senão, se ninguém fala, vai ficar tudo assim, vai ser passado pano e ok. A gente tem que aproveitar do poder que a gente tem hoje, nossa voz, que a gente tem na internet. De algumas pessoas que tem de escuta, né? A gente fala, tem algumas pessoas que escutam, outros eu escuto. Então, a gente tem que aproveitar esse espaço que a gente tem hoje, que até pouco tempo a gente não tinha, né? Exatamente, da gente ir e reivindicar mesmo melhorias, porque isso é melhor para o hospital, é melhor para o paciente, é melhor para todo mundo. É melhor para todo mundo. Não é só para uma pessoa, é melhor para todos. Então, não é um interesse próprio. A gente está falando um interesse coletivo. Exatamente. Né? E eu acho que com o avanço das mídias, isso nos possibilitou, né? Quando eu me formei na faculdade em 2011, estava começando, era um início do Facebook. Se tu queria fazer uma campanha, tu tinha que abarcar, né, outras mídias e que por vezes o investimento muito mais caro. E agora, hoje, se a gente quer se posicionar, a gente vai lá, liga a nossa câmera, fala, né? E fala, e a gente tem esse espaço, só que muita gente não usa. Ou usa da forma inadequada. Que eu percebo isso. Muito vazio. Muito conteúdo vazio e que não agrega. Né? Então, acho que se é para usar esse canal, usa de uma forma que agregue alguém, né? Com certeza. Bom, Rei, tu nos deu alguns insights aí ao longo da tua fala, dessa questão dessa experiência que tu teve, né? Como paciente. Sim. Eu te conheci no ano passado, quando eu assisti uma palestra tua, onde tu pôde compartilhar um pouquinho, muito pouco, dessa tua experiência, né? Como paciente. E foi justamente através dessa experiência que tu nos levou muito conteúdo informativo dentro dessa palestra, que eu aprendi muito e que aquilo me marcou muito, né? E como tu estava há tanto tempo já trabalhando
né, com hotelaria, tu acabava ficando mais, observando mais as coisas e tudo mais. Compartilha então um pouquinho daquilo que tu ainda não falou para os nossos espectadores de como foi essa experiência, né? Então, chegou numa emergência, o que tu percebeu em todo esse caminho, ou que coisas que foram mais gritantes para ti, assim, que assim, que tu percebeu muito, assim? O ano passado, eu tava muito ainda emocionalmente abalada no evento, né? Era muito recente tudo o que aconteceu. E depois eu fiquei pensando em tanta coisa bacana que eu poderia ter compartilhado, porque tantos anos como gestora, né? A gente imaginando o que o cliente quer, a gente tentando escutar, observando, né? O que o cliente quer e para tentar proporcionar a melhor experiência. Aí quando eu vivi, eu falei, era isso? Eu falei, eu precisava viver... né? Então, assim, me trouxe muito aprendizado. Tem uma frase que eu gosto de falar, é clichê, mas eu gosto de falar. Do limão, eu fiz uma limonada, né? Porque a minha irmã gêmea, né? De novo, citando ela. Olha aí, ó. Ela falou assim, eu falava assim no hospital, nossa, mas você viu aquilo? Mas você viu aquilo? Ela falou, você não para nem doente. Você relaxa. Você tá quase morrendo. Não, eu tenho que aproveitar que eu estou vivendo uma experiência de paciente. E o que eu posso aprender com isso? E aí eu comecei, não foi uma coisa forçada, tá? Mas eu comecei a observar. Uma coisa natural. Eu comecei a observar. Comecei a observar que, eu vou falar do... cita um exemplo para nós. Vou citar um exemplo, primeiro assistencial, tá? Eu sou muito sempre a favor da verdade, tá? E teve gente que julgou essa profissional, uma médica, como insensível comigo. Eu não julgo ela como sensível, eu julgo que ela deveria ser com todo o paciente. Mas o que aconteceu? Ela chegou pra mim, eu cheguei na emergência, passando muito mal. Eu achei que eu estava passando mal porque meu gato tinha morrido, né? Eu nunca imaginei que eu estava doente. E aí, nesse trâmite todo, aí fui pro CTI da emergência. Depois de algumas horas, ela falou assim pra mim, a sua situação piorou muito. A sua taxa de hemoglobina caiu mais ainda. Está em risco de morte. Uma coisa assim. Nossa. Não, aquilo, meu corpo gelou, né? Eu falei assim, eu vou morrer? Aí ela falou assim, estou aqui... Desculpa. Nossa, recebeu uma notícia assim. Para fazer... estou aqui para fazer de tudo para que isso não aconteça, uma coisa assim. Ela falou delicadamente, tá? Ela não falou ríspida assim. Estou aqui para fazer de tudo que isso não aconteça, mas a situação... É complicado. É muito complicado. Mas por que eu gostei? De repente, outro paciente... eu tô falando que ela deveria ser assim, mas outro paciente poderia não encarar dessa forma, tá? Porque na minha vida eu sempre pensei que eu gostaria de ter oportunidade, nesse momento, de fazer alguma coisa que de repente eu não fiz. Naquele momento, eu estava com meu celular na mão, né? Eu falei assim... bom, eu tô nessa situação. O que eu vou mandar mensagem dizendo eu te amo para algumas pessoas e para as outras mandar catar coquinho, né? Aquele coquinho que tava na garganta que eu não mandei. Falei, eu vou mandar, né? Não tô nem aí, já estou morrendo mesmo. Agora. Agora que eu vou morrer de alma lavada, né? Vou pegar meu celular e vou disparar. Então eu falei, ela me deu essa oportunidade. E tu fez isso? Fiz. Muito bom. Certíssimo que eu fiz. Para algumas pessoas eu te amo, para as outras vai catar coquinho, para não falar outras palavras que um carioca falaria, né? Então, assim, chutei o balde, falei, vou morrer plena, livre de qualquer... Vou colocar tudo para fora. Mas falei, mas eu te amo, né? Porque a gente tem que ser uma pessoa positiva. Então, aquilo, para mim, foi uma experiência muito legal. Eu acho que outro paciente, de repente, acho que não seria tão legal você falar na cara. Você fala, para você ela foi legal, vai depender muito de como leva, né? Para mim foi, eu sempre gostei muito da verdade. Eu sempre falei, me falem a verdade, né? Então, para mim, essa foi uma experiência muito positiva. Outra experiência positiva da assistência foi a humanização, que eles me trataram, as técnicas enfermeiras me trataram como elas se fossem minhas irmãs. Assim, eu falei, gente, que tratamento humanizado é esse? Que fórmula é essa, né? Eu falo tanto que não existe fórmula, mas... O que vocês usam? Que metodologia é essa que vocês usam? Para mim, é RH. RH sabe muito bem o perfil de cultura organizacional e RH. Para mim foi aquilo, não sei, não tenho certeza. Mas de uma forma muito coerente. São 98% dos funcionários te tratam daquela forma. E de coração. E não é uma coisa que tu enxerga só em um ou outro. É algo geral. E de coração. Que é cultura mesmo, né? Você percebe que ela está se importando com você. Não era uma coisa falsa, robótica, assim. Eu preciso tratar ela bem. Não. Então, assim... Foi uma coisa maravilhosa. Que incrível. E sobre hotelaria? E questões assim que tu tenha percebido de melhorias assim que poderiam ser feitas. Tá, por exemplo, até é uma palestra que eu tô levando, tá?
a gente sempre, às vezes fala assim, ai, quero sair, minha rotina, tô cansada da minha rotina. A gente não fala muito isso? Fala. Porque cansa às vezes, né? Nossa rotina cansa. Na hora que você entra no hospital, você quer de volta essa rotina assim, a todo custo. Então, o que eu senti e o que eu aprendi muito? Que a gente, hoteleiro, eu tô generalizando, né? A gente tem preocupação muito com a cama tá confortável? Tem travesseiro? A iluminação tá boa? A temperatura tá boa? Falando em estrutura, né? É essencial. A gente tem que pensar nisso. E a arquitetura está aí para nos ajudar aí com isso. A iluminação que vem do sol, que eu acho maravilhoso. Esse trabalho é exemplar. Só que a gente tem que começar a olhar mais para a rotina daquele paciente. Por quê? Quando o paciente está dentro do hospital, ele está isolado, ele tem um sentimento de dependência, de isolamento, de prisão. O que eu fiz para estar nessa prisão? Porque eu quero sair, eu tenho meu trabalho, eu quero ver meus filhos. Aí ele começa a pensar toda aquela rotina que às vezes era pesada. Eu quero aquilo de volta. O que a gente pode fazer? E conversando com uma gestora, dando um exemplo, esses dias, ela falou, o que eu posso fazer? Eu falei, começa a olhar para a rotina, como é que é aí no Nordeste? Era uma cidade do Nordeste. O que vocês fazem? Que de repente o paciente pode estar sentindo falta? O Rio, a gente respira futebol. Querendo ou não, a gente respira futebol. Vocês têm sextou? Porque no Rio tem. Vocês têm sextou aqui também? Tem, as pessoas falam muito isso. Sextou? Assim, no Rio, sextou é sagrado, né? Não, as pessoas falam muito isso. Sextou independente. Se você, vou sextar, vou ver uma série, vou descansar, mas esquecer. Isso, a gente descansar. Usa muito. Isso aí. Não, no Rio a gente vai pro bar mesmo, tá? O sextou. Aqui cada um vai pro seu lado. O sextou, muitas vezes a gente vai pro bar, né? O Rio é muito da rua. Então tem essa característica. Aí eu falei pra ela assim, vocês têm o sextou, não tem? Tem. Por que você não faz o sextou pros pacientes? Gente, eu amaria estar dentro do hospital e ganhar uma cervejinha sem álcool. Gente, isso é pleno pra mim. Tanto que na alta eu falava assim pra mim, eu preciso ter alta na sexta-feira, Porque tu queria aliar. Eu tive alta na sexta-feira, mas a médica me cortou, né? Que não deu. Ela falou, você tá tendo alta no hospital, mas não alta médica. E eu queria viver, recria. Você não vai conseguir devolver um bar, por exemplo, uma pessoa que gosta de um bar, você não vai poder devolver o Maracanã para pessoa, você colocar o Maracanã ali, que eu adoro ir, ver o futebol, ver o Mengão. Então, assim, você não vai conseguir, mas tenta recriar, para ele conseguir tentar viver alguma coisa. Ela falou, Renata, o meu diretor não vai deixar cerveja não alcoólica, mas eu vou simular um drink, então. Vou colocar numa taça e vou escrever um papel, sextou, hoje é sexta-feira. Eu falei, até porque as pessoas pedem às vezes a noção de que dia que é. Então, isso é legal, isso é bacana. Então, ela implantou lá, no hospital dela, drink sem álcool no sextou, criou o sextou. Devolve a rotina. Você não está devolvendo a rotina dele, mas você está devolvendo um sentimento de rotina. Companhia aérea faz isso. Se você pega avião, bom, fazia, né? Eu ultimamente tenho pego só avião de manhã. Final de tarde eles dão uma cervejinha para você. Então, assim, o sextou, essas coisas são tão assim, simples e devolve. Eu estava falando até em Goiânia, eu falei, gente, eu amo assistir o Flamengo. Mas muitas vezes o Flamengo não passa em canais abertos, né? Tem que ter o tal lá da televisão, lá dos coisas. E eu falei assim, é difícil para o hospital, né? Falar, você vai falar para o hospital público ter os canais lá liberados. Não dá, isso não dá. Mas tem que ter que a televisão funcione, né? Porque eu já peguei hospital com a televisão, nem isso não funcionava, nem os canais abertos, para ele assistir o seu futebol, para ele assistir aquilo que ele gosta. Aquilo que ele quer, Tá passando Copa do Mundo? Vê se as televisões todas estão ok, sabe? Eu já entrei em hospital esses dias, então. Os 3 quartos que eu entrei, tanto de CTI, eu fui fazer uma visita técnica, né? Os relógios de parede estavam quebrados. Ué, pra que tem? E, gente, de novo, é uma coisa tão simples. É tão simples. O relógio quebrado. A pessoa só precisa ter a noção. Daqui a pouco ela não pode, não tem nada na mão, ela precisa ver que horas são. É muito ruim. Ela precisa ter acesso a um entretenimento básico. Tem gente que fala assim, mas tá com o celular. Nem sempre, não são nem todos sempre pacientes que têm acesso ao celular. Mas ele sabe ver a hora. A minha mãe sabia. Minha mãe não tinha celular, porque na condição que ela estava internada, mas ela sabia ver a hora. Exatamente. A condição que ela tinha... Aí quando eu olhei assim, falei, poxa, relógio quebrado... Minha mãe não tem nem condições de ver a hora, sabe? Que ela ficava sozinha. Não tem como, né? Enfim, são muitas questões. Por isso que eu falo, a gente é detalhista, o hoteleiro é detalhista e a gente é criativo. Então, a gente tem que ter criatividade para a gente olhar para fora do hospital. O que aquele cara teria fazendo? O que aquele grupo, um homem dessa faria? Então, faz uma entrevista com ele. Nossa, que incrível, Renata. Quantas dicas, né? Assim, que tu nos trouxe hoje aqui. Eu sou muito mais disso. Gosto, não.
Eu quero estar num ambiente, sim, confortável. Enfim, eu ia contar uma história, mas não posso. Perdão. Por que tu não pode? Claro que pode. Posso. Claro que pode. Em respeito, tá? Tá. Outro dia tinha uma discussão no grupo. Eu respeito muito a dor dessa gestora em relação à pressão que ela sofre por sumir travesseiro, né? Eu sei que some travesseiro, né? As pessoas furtam, leva embora, gente, né? E aí toda hora ela tendo que pedir verba pro diretor. É difícil, né? Porque parece incompetência dela. E é muito complexo essa parte de evasão de enxoval. Pelo que eu entendi, tá? Isso faz um tempo. Posso estar falando errado, mas eu entendi. Ela tirou os travesseiros. Esse silêncio decisão. mesmo, né? Foi esse silêncio mesmo. Oi? Eu não acho certo o paciente que já está naquela condição. Mas a cama eleva. Não, a cama não eleva como um travesseiro. Não é um travesseiro. Exato. Eu não sei não que tem. cama é essa. Só se não. Ela eleva, você fica assim. Mas, gente. Mas o travesseiro não substitui. Não é já o seu travesseiro. Exatamente. Eu tenho já começa por ali. Eu tenho mania com o meu travesseiro, que é diferente de hotel, diferente. Eu gosto de travesseiro, né? Mais baixo, enfim. Você já não tá com o seu travesseiro, não tá com a sua cama. Aí tirou o travesseiro. Tá, e daí então, quer dizer que os pacientes ou precisam Ela levar acabou o com o problema travesseiro. dela. Ela acabou com o problema dela. E o paciente? E o paciente? E a experiência dele? Então, Nossa, não acho que vale a pena. Não é uma troca que vale a pena. Já é um ambiente que tu tá ali abalado emocionalmente, que tu não tá legal, tu tá passando por alguma situação, e daí tu não vai ter um travesseiro. Assim, pra mim... atrás de casa. Tá, mas às vezes é um transtorno, às vezes não consegue. Não. Então... Não, isso aí... eu não vou dar travesseiro pra acompanhante. É uma coisa. Tá, ok, pra acompanhante. E o paciente? Pro paciente. Você vai deixar E mesmo assim, o acompanhante ele é uma peça fundamental nesse processo. Sim. A gente nem entrou nesse mérito aqui. A gente nem entrou nesse mérito. Acompanhante, nada. Mas assim, eu falei assim, tá, mas agora você vai deixar o paciente sem um travesseiro? Gente, eu acho que se eu não tivesse com um travesseiro, não sei o que eu ia fazer. Sei. Eu ia pegar uma manta, eu ia enrolar atrás da minha cabeça. Sim, ia fazer a elevação. Aí eu ia ter que pedir outra manta. Aí ia faltar manta. Porque se todo mundo resolvesse pegar... Fazer a mesma coisa. Porque a gente vai acabar querendo apoiar alguma coisa aqui. Ela resolveu o problema dela? Não resolveu. Não. Tem aquele ditado, né? Você diz... Como é que é, gente? Você tira a camisa de um santo? Eu não sei qual é esse ditado. Mas assim, o ponto é, tu descobriu uma parte ali pra resolver o teu problema e acabou faltando na outra. Descobriu um santo pra cobrir outra. É uma coisa assim, gente. Não adiantou nada. Não. Ela... E a experiência do paciente não foi vista, né? Foi vista a experiência ali dela como gestora e resolveu o problema dela. Eu vou te falar, se a gente não for criativo, o paciente tá? Ele vai dar um jeitinho. Ele vai dar um jeito. E vai te complicar de repente mais. E depois isso pode gerar uma baita questão no pós. Sim, com certeza. E fora que aquela fidelização que a gente falou, que a hotelaria fideliza o cliente, não vai fidelizar. Hoje em dia tem uma questão muito grande. Talvez ele não vá voltar lá porque queira. Talvez ele vai voltar lá por uma necessidade. Não tem opção daqui a pouco. Tem, exatamente. Mas não que ele vá sair falando bem. Ele não vai ter esse boca a boca, essa indicação, essa reputação. Ela não vai ser construída positivamente. Não vai ser. E que é o que a gente quer, né? Eu tive 2 experiências recentemente que eu fiquei até assim... médicos falando para paciente... Qual hospital você quer? Sou eu que vou te operar, é minha equipe. O que muda é a hotelaria. Já tá no palavreado, já está no dicionário? No dicionário deles, né? Os dois pacientes. Não, eu quero que a hotelaria melhor. Porque ele tinha direito aos 2 hospitais, enfim, questão de plano. Não, eu quero que a hotelaria melhor. Ou seja, isso impacta ou não impacta, né? A mesma coisa que eu dei um exemplo agora mais cedo. Qual hotel que eu vou ficar? Não, eu não vou ficar num hotel onde muita coisa é boa, mas não tem o primordial. Isso aí. Que é uma segurança, né? Que é o item número 1, né? Então, são algumas coisas que a gente tem que parar para pensar e olhar com mais atenção no que está acontecendo, porque a gente vai querer resolver um problema e vai criar um muito maior. Nossa. E é aquela coisa, é o poder de observar, né? De estar atento. Sim. E Renata, pra gente finalizar, algo super importante que tu já falaste ao longo da nossa conversa, mas eu acredito que é muito importante a gente mostrar e citar, que é o teu livro, né? Então aqui, pra quem não conhece, vou deixar pra vocês o livro Descomplicando a Hotelaria Hospitalar. Eu quero que tu conte, né, pro pessoal que está nos acompanhando aqui até o final. Conta pra nós como foi esse processo de escrever um livro, né? Que é algo que muita gente tem um sonho, que acaba não colocando em prática. Verdade. E como que as pessoas podem fazer para adquirir. Enfim, conta para nós, compartilha conosco sobre isso. Esse livro eu lancei em 2020.
eu já estava nas redes sociais, mas eu tinha vontade de estar em lugares sempre diferentes, com educação de maneiras diferentes, né? Então eu peguei e comecei a escrever como se a gente estivesse tomando um café. Para quem lê o livro, fala assim, que é realmente como se a gente estivesse conversando. Não é um livro de conceitos, de técnicos, não. Ai, que legal. É um livro assim, leve. Eu contando a minha experiência, o que eu aprendi. Não é assim, esse livro é um livro que eu vou estudar e vou ficar formada em hotelaria. Não, gente. É um livro de algumas páginas que eu conto a minha experiência, que eu quero que as pessoas se inspirem a implantar a hotelaria nos hospitais, que as pessoas para se encorajar mesmo, os gestores, né? Os administradores, para eu não escutar mais que o hospital dele não é um resort, que não é isso, né? Então, é um livro que leve e que fala dá uns puxões de orelha Algumas verdades, mas é um livro leve, é um livro que rapidinho, ele é bem pequenininho, né? Ele tem 36 páginas, mas dá uma noção bacana. Para quem está começando, para quem gosta da minha maneira de pensar. Eu falo assim, né? Eu tenho uma maneira diferente de pensar. Então, eu gosto de lançar ideias fora da caixa mesmo, assim, sabe? Falar, nossa, isso no hospital, e daqui a pouco sim, é viável. Então, ele não tem livro físico, tá? Esse livro aqui foi impresso somente numa gráfica comum, assim, gráfica não é nem editora, assim, não. Só para poder levar para os eventos e sortear, tá? Eu não posso vendê-lo fisicamente, é um contrato. Tu vende ele de forma online. Ele só tem online pela Amazon. Eu não posso vendê-lo. Isso é um contrato impresso. Impresso eu tenho um contrato com a Amazon que eu não posso vendê-lo impresso, mas só online. Tá. Eu tenho na versão assim, porque eu mandei fazer, porque eu... Para os eventos, né? As pessoas, eu consegui até fazer propaganda deles para as pessoas irem, quem não ganhou, por exemplo, ir no site e adquirir. Conhecer, né? E ele é um livro bem acessível, tá? Isso eu posso falar. Ele é bem acessível. Tá, e aí as pessoas acham o livro para comprar, então através das tuas redes sociais, tem o link lá no Linktree. E aí elas podem comprar, cai no link direto da Amazon, isso? E ela pode ler enquanto ela está no transporte público, enquanto ela está... No intervalo. Que é no celular, né? Direto no celular, ou no tablet, ou no computador. Isso. Vai acompanhando. Então, e rapidamente ela já consegue ler e já se inspirar aí para descomplicar, né? Sim. Gente, vamos descomplicar. Não ficar naquela coisa do... Ai, meu Deus, é uma coisa muito difícil. Exatamente. Não é. Renata, quero te agradecer, então. Agradecer a tua vinda a Santa Cruz exclusivamente pra gente gravar esse podcast. Eu tô muito honrada, muito feliz em receber essa tua presença ilustre aqui hoje conosco. Eu aprendi muito. Tenho certeza que não só eu, as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje também aprenderam muito contigo. Porque além de toda o teu know-how, a tua experiência, a tua caminhada dentro da hotelaria, tu tem uma didática de falar, que é uma forma que conecta, uma forma muito simples e que as pessoas conseguem entender. E eu acho que é isso que a grande questão hoje, quando a gente fala da saúde, né? A gente tem que descomplicar a saúde falando de um jeito simples, de um jeito acessível. E isso eu percebo também nos teus eventos, né? Fui em e agora terei a oportunidade novamente de ser palestrante no próximo. E é muito isso, assim, é a forma como tu conduz todo esse processo que faz com que cada vez mais a gente consiga disseminar esse conteúdo por aí. Então, muito obrigada por estar conosco aqui. Realmente não é assim, ela tá só falando. Não, é porque é verdade. Eu tô de coração muito grata por tu estar aqui conosco hoje e espero que quem acompanhou até agora tenha gostado, tenha curtido esse episódio. Inclusive, se tu ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, @981. Estamos no Spotify, 981cast Negócios em Saúde, e também no YouTube, @981. Os nossos cortes, os principais momentos estão disponibilizados nas nossas redes sociais e os nossos episódios saem nas quintas, quinzenalmente, ao meio-dia. Eu sou a Ingrid Bittencourt, esse é o 981cast, nós somos Experiência do Paciente. Até mais!